Gente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para uma conversa sobre a reforma tributária. A pauta é tida como prioritária no governo Lula. Alguns membros da equipe do presidente da República afirmam que o mandatário deverá utilizar os projetos sobre o tema que já estão tramitando no Congresso Nacional para sugerir, inclusive, a nova reforma. A expectativa da equipe econômica é de enviar a proposta reformulada ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre, com previsão de entrega para o mês de abril. O presidente do Congresso Nacional afirmou que, para avançar na discussão sobre a reforma, será necessário alinhar as equipes do Ministério e do Senado. Meu querido Piperno, se a gente analisar do ponto de vista político, você acha que já está tendo algum tipo de disputa na área econômica do governo? Porque essa é uma pauta que Simone Tebet está tentando liderar, Fernando Haddad está tentando liderar, Mercadante, eu já vi inclusive falando sobre isso. Como é que você vê? Na verdade, Paulo, não há exatamente uma disputa dentro do governo pela liderança dessa pauta. Há uma preocupação do governo com exatamente alternativas e críticas e certamente disputas em outras áreas que começam a surgir. Então, para que as pessoas entendam bem, há dois projetos tramitando, um na Câmara, um no Senado. O governo prefere o do Senado. O do Senado, ele, a grosso modo, ele contempla uma reforma que uniria, então, 4 impostos, PIS, COFINS, ICMS, enfim, mais outro que agora me foge, e esses 4 impostos dariam lugar, então, ao IVA. Coisa que é muito comum, por exemplo, em países desenvolvidos, né? Um imposto sobre valor agregado. Mas vejam, há disputas entre Câmara e Senado pela paternidade e há, inclusive, a ideia de que esses projetos sejam unificados e caminhem, então, numa comissão que una as duas casas. E isso causa, inclusive, um certo ciúme, porque as duas casas buscam protagonismos. Outra coisa, há setores que identificam prejuízos para eles com esse formato. Exatamente os parlamentares ligados à agricultura estão muito atentos, porque a Federação Parlamentar da Agricultura imagina que, com a alíquota unificada, a alíquota seria de 27%, hoje quem paga menos que isso teria um ônus, porque é óbvio, quem paga mais passaria a pagar esse nível e quem está lá embaixo teria que subir, porque a alíquota seria igual para todo mundo. Ora, o que pensa a agricultura, né? Se eu estou pagando menos, se eu vou ter que chegar a 27, então, na verdade, eu vou ter que pagar a conta dessa reforma. Então, não são negociações fáceis. O governo, inclusive, no início, estava otimista demais, Fernando Haddad imaginando aprovar ainda no primeiro semestre. A Simone Tebet, com mais experiência parlamentar, há poucos dias ela falou, olha, eu espero que isso a gente consiga definir em agosto. E eu acho que esse é um prazo bem razoável para um tema tão complexo. Mas, Piperno, você não acha que um tema tão complexo quanto este não deveria ter um certo líder dentro do governo? Não está havendo uma certa bateção de cabeça aí entre Simone Tebet e Fernando Haddad? Existe um líder no governo. O líder no governo em relação a esse projeto chama-se Bernardo Api, que é quem tem, inclusive, detalhado o projeto com todos os setores. Sim, mas Bernardo Api não tem relevância política nenhuma, nem muito menos cargo. Eu estou me referindo a ele trabalha, ministro. Não, ele é do Ministério da Fazenda. Sim, eu sei, mas não vai liderar politicamente isso. Esse é o meu ponto. Quem é que fala pela reforma tributária? Quem que apita, não é quem apia, é quem apita. Meu querido Jorge Serrão, essa é a minha dúvida. Por favor, Serrão. Por favor. Esse é o ponto. Quem apita, Serrão? Quem apita e quem deveria... se você quer resolver reforma tributária, presidente Lula, só tem um grupo que pode apitar junto com o senhor para resolver isso concretamente. Se o senhor não conversar com esse grupo, a vaca vai para o brejo.
são os governadores de estado. Só eles têm condição de aceitar qualquer reforma tributária que seja elaborada, seja pelo governo, seja por um consenso dentro da Câmara dos Deputados, ou até uma proposta que eles podem vir a apresentar, porque já há uma formação de uma frente de governadores com esse objetivo. Então, falar em reforma tributária sem conversar prioritariamente com os governadores já é a morte antecipada desse projeto. Já nasce morta qualquer proposta de reforma tributária. A visão do governo sobre a reforma tributária ela é péssima. Porque o que eles querem? Eles querem juntar os impostos, ok? Tem um consenso sobre isso, mas a concentração continua demais na União. E aí vem a grande questão onde a porca torce o rabo. Nós somos uma federação, somos um regime federalista, somos o quê? Somos uma república federativa de Araque? Parece que somos isso, né? Então, como é que fica essa história? Como é que fica a autonomia efetiva dos estados? Isso, no Estado Nacional, em que você não tem que discutir questões federativas, moleza. Você cria um imposto sobre valor agregado, está tudo resolvido. Mas aqui não, aqui a coisa é mais complicada. Tem 26 estados, mais Distrito Federal, para você tratar da questão tributária, da distribuição dos recursos arrecadados. Então, é um papo que tem que passar por uma discussão política, por uma discussão técnica e, sobretudo, por uma discussão de concepção do Estado. Você, antes de fazer uma reforma tributária, você tinha que fazer primeiro uma reforma administrativa, reduzir o tamanho desse Estado que é excessivo. Só que o PT não admite esse ponto. O PT ainda critica, acha que ele tem que aumentar o tamanho do Estado. E aí, quem paga a conta? Eu, você, os otários, os manés. Para fechar, Nelson, por favor. Pois eu vou seguir nessa linha do que o Serrão falou, falando sobre os estados. Mas antes, vamos nos lembrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá em Davos, quando ele estava comentando sobre a reforma tributária e na ocasião em que ele adiantou que faria um fatiamento dos projetos de reforma tributária, né? No primeiro semestre, reforma tributária a respeito dos tributos sobre o consumo e no segundo, sobre a renda. Isso ficou muito interessante, por quê? Porque quando fala de reforma nos tributos sobre o consumo, ele está falando diretamente sobre os impostos que vão para os estados, em maior parte, como, por exemplo, o ICMS. Isso impacta o interesse dos estados. Ele também deu a entender, nessa manifestação dele lá em Davos, que ele aumentaria o imposto sobre a renda, diminuindo sobre os produtos, que é, aí acertadamente, uma melhor sugestão aí dos especialistas, né? Que se diminui o imposto sobre os produtos e se aumente sobre a renda. Só que tem um problema muito claro, muito nítido nesse fatiamento, então. Porque como é que ficaria, num primeiro momento, você tirando a arrecadação dos estados, sem nenhuma contrapartida, pelo menos anunciada, e depois aumentando sobre a renda, que renda vai para o governo federal, vai para a União. Se aumenta o poder do governo federal, diminui o poder dos estados. A gente viu uma entrevista na semana passada no jornal Jovem Pan, acredito que o Serrão estava até comigo lá comentando, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem uma experiência vasta no Congresso Nacional, e que estava falando exatamente sobre isso, que como é que vai tirar o poder dos estados com a diminuição do ICMS, ou alteração, ou substituição do ICMS, e só depois é que vai resolver com o aumento da tributação em favor da União, na renda, por exemplo. Não para em pé. Ficaria uma reforma tributária capenga, que como é que os estados poderiam honrar com seus orçamentos se não teriam mais as condições de arrecadação diante de uma diminuição dos impostos sobre o consumo sem contraprestação. Por isso é que já nasce morto esse projeto fatiado. Não tem como você fatiar em primeiro semestre, segundo semestre, consumo e renda. Isso já mostra, desde o início, que não houve um diálogo com os governadores. Há uma guerra, claro, dos setores da sociedade. A gente vai ter aí muito lobby, muita opinião de bancada, do agronegócio, da indústria, do comércio, dos serviços, que já é uma conta muito difícil de fazer e um ambiente muito difícil de lidar para agradar
né, satisfatoriamente a todos, e também uma discussão muito difícil com estados, municípios e União. Por isso que a reforma tributária é importante, mas é preciso que haja, primeiro, um alinhamento, uma estabilização nas relações políticas para que isso venha a acontecer.